Vamos começar a discussão do orçamento do Estado de São Paulo para o ano de 2024. Eu sempre falo que essa casa aprova muitas leis importantes, tanto do Executivo como leis dos próprios deputados, de autoria nossa. Mas a lei mais importante é a lei orçamentária. Por quê? Porque o orçamento do Estado de São Paulo é que mexe com a vida do ser humano, que mexe com as famílias, com todas. Então, portanto, é a lei das leis, o orçamento do Estado de São Paulo. A Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Gilmar Santos, que está aqui no plenário, fez 26 audiências públicas em todas as regiões do Estado de São Paulo. O deputado Mauro Bragata, que também presidiu essa comissão, sabe da importância disso, da Assembleia Legislativa sair, viajar o Estado todo, todas as regiões, para ouvir a população. É o único momento que a população opina. Os prefeitos, vereadores, sindicatos, os funcionários públicos, a sociedade organizada. Porque o Executivo fazem as audiências públicas, mas são os técnicos, são os burocratas, que é importante também, mas não existe a participação da população. Então, o único momento que há efetiva participação é quando a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Finanças e Orçamento, se desloca em todas as regiões, deputado Dr. Jorge. Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Baixada Santista, Pontal do Paranapanema, né? Região de Ribeirão Preto, Franca, enfim, Ourinhos, todas as regiões. E é muito rico. E a gente acaba tendo um raio-x das necessidades, daquilo que a população mais precisa. E são muitos problemas são comuns. Por exemplo, o campeão é sempre a saúde, que precisa de dinheiro, de investimentos. E há uma reclamação generalizada, santas casas, hospitais filantrópicos, falta de repasse do IANSP. Também no interior de São Paulo, a gente ouve muito, é a falta de estradas, principalmente as estradas vicinais, que servem para o escoamento da produção. Muitas vezes o produtor, o pequeno produtor, o assentado, ele produz e perde o produto por falta de manutenção das estradas. Área ambiental, área da agricultura. Então, é muito bom a gente viajar ao estado de São Paulo e ouvir as necessidades da população. É riquíssimo. Nós tivemos pelo menos 28, quase 30 anos de governo tucano. E nós sempre levantamos os problemas do orçamento do Estado de São Paulo. E nessas últimas 26 audiências públicas, nós sempre colocávamos que era o primeiro ano de um governo novo, governo Tarcísio. E tínhamos muita esperança, e a população colocava, quem usava a tribuna, de ter um orçamento diferenciado dos tucanos, de todos que passaram, em especial o último, do Dória e do Rodrigo Garcia. Mas chegando ao relatório aqui, o orçamento, e após a relatoria do deputado Alex Madureira, infelizmente, chegamos à conclusão que na área social, o relatório e o orçamento piorou. Piorou e piorou muito, porque diminuiu os valores da área social. E as áreas sociais, quando eu falo, são aquelas que mexem realmente com as famílias, mexem com os idosos, mexem com as crianças, com a juventude, né? E foi isso que aconteceu. Vocês vão falar, mas como piorou? Piorou, porque a gente reclamava muito, deputada Ana Perugina, que tinha pouco orçamento. A maioria das pastas tinha menos de 0,5%. Pois o governo Tarcísio teve a coragem de diminuir
mais ainda. Por exemplo, a Secretaria da Cultura, né? E olha que é uma secretaria importante. Ele diminuiu em 4,38%, né, o valor. Era um valor de 0,32%, menos de 0,5%. Ele diminuiu para 0,35%. Então a gente fica imaginando os programas culturais das entidades culturais, principalmente na periferia da região metropolitana de São Paulo, das grandes metropolitanas do interior. Ele tirou dinheiro da Secretaria da Cultura, ao ponto de ter reclamação aqui que o Conservatório de Tatuí está falindo, está fechando, porque ele tirou dinheiro do conservatório. E olha que lá na audiência pública de Botucatu, os nossos companheiros, toda a região foi lá e reclamou da falta de dinheiro. No orçamento passado nós colocamos dinheiro, colocamos 2 milhões, se não me engano, pois ele congelou inclusive esses 2 milhões que ia por conservatório de Tatuí. Portanto, a área da cultura, o Tarcísio conseguiu piorar, diminuiu o valor, né? Diminuiu em 54 milhões, um valor que era menor. A Secretaria da Agricultura, também ele conseguiu diminuir. Diminuiu em 0,53%. Deputada Ana Perugina, que viaja bastante, que visita os acampados, os pequenos produtores, quando eu falo que a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo é um absurdo, não ter 0,5% do orçamento, as pessoas falam, mas o Estado de São Paulo é um estado pujante. O agronegócio, a gente exporta. O agronegócio, ele não precisa da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Ele tem financiamento próprio, ele tem força própria para conseguir financiamento do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa Econômica Federal, do Banco Mundial. Quem precisa da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo é o pequeno produtor. Quem precisa da Secretaria da Agricultura é as cooperativas, é os assentados, é os acampados, é aquele pessoal que produz, não o produto para exportação, mas aquele para o consumo interno, para o ser humano. É o arroz, é o feijão, é as frutas, os legumes. Esse pessoal não tem dinheiro na Secretaria da Agricultura. Esse pessoal foi diminuído o valor da Secretaria da Agricultura. Isso significa menos produção de alimento. E quando você produz menos, aumenta o preço, aumenta a inflação. Então a Secretaria, deputado Caio França, da Agricultura do Estado de São Paulo, não tem 0,5% do orçamento do Estado de São Paulo. E o Tarcísio conseguiu diminuir mais ainda esse valor. Então, é péssimo isso. Uma outra secretaria que foi criada e foi elogiada pelo Tarcísio através de decreto, a Secretaria da Mulher. Estava junto com a Secretaria do Transporte, que a gente não entendia, mas não tinha dinheiro. Agora ele tirou a Secretaria de Transporte, a Secretaria da Mulher da Secretaria do Transporte. Só que ele colocou apenas 10 milhões para 645 municípios do Estado de São Paulo. 10 milhões é o orçamento da Secretaria da Mulher do Estado de São Paulo. Não dá para nada, não dá para nenhum programa. Então é uma farsa a secretaria criada por ele das mulheres, que é tão importante, né? Então é lamentável isso que aconteceu com a Secretaria das Mulheres. Uma outra secretaria, e essa daqui é aquela que eu mais falei nas audiências públicas, deputado Paulo Mansur, que deve ter participado de alguma audiência pública, é a Secretaria do Desenvolvimento Social. Secretaria do Desenvolvimento Social. Essa secretaria também tem menos de 0,5% do orçamento. E pasmem, já era um valor pequeno, um valor insignificante em termos de Estado de São Paulo. Ele conseguiu diminuir em 33,67%, tirou dinheiro da Secretaria da Assistência Social.
São 563 milhões a menos, deputado Dr. Jorge. O que a Secretaria da Assistência Social cuida? Cuida do ser humano, cuida das famílias. Quando uma pessoa perde o emprego, que é despejada, o que ela procura na prefeitura? O que ela procura? A Secretaria da Assistência Social. E não tem dinheiro para os convênios, não tem dinheiro para o repasse. A Secretaria da Agricultura, da Assistência Social, ela cuida, por exemplo, do programa Bom Prato. Um programa bom, que ajuda. Mas agora você tira 563 milhões da Secretaria da Assistência Social, você não vai expandir o Bom Prato. Quantos pedidos que cada gabinete, cada deputado recebe para ampliar o Bom Prato? O Leve Leite, que a gente já denunciava. Se você tem uma entidade e você quer fazer uma inscrição no Leve Leite, na Secretaria da Assistência Social, você demora de 8 meses a 1 ano, deputado Edilene, para você conseguir fazer a inscrição. E eles te dão a metade da cota de 300 litros, estavam entregando apenas 150 litros. E diminui o dinheiro da assistência social. Os convênios com as prefeituras, com as entidades da sociedade civil, há uma reclamação generalizada. Os moradores em situação de rua, quando precisam e procuram, vai procurar quem? A Secretaria da Assistência Social. Pois o Tarcísio teve a coragem de tirar 563 milhões da Secretaria da Assistência Social. Isso é não ajudar o idoso, a criança, o jovem, a pessoa com portadores de necessidades especiais, as APAES, né? Tantas entidades de autistas, que vão ter menos dinheiro nessa secretaria. Uma outra secretaria que é lamentável, e o Tarcísio conseguiu diminuir o valor, que já era pequeno, que você ia pedir bola, rede para a nossa juventude, você não tinha na Secretaria de Transporte. Pois o Tarcísio conseguiu diminuir em 36% o orçamento pequeno da Secretaria de Esporte, deputado Eduardo Nóbrega. Todos aqui, tenho certeza, que colocaram emendas e vão mandar emendas para a Secretaria do Esporte. O que vai acontecer? A emenda chegou lá, foi registrada, foi cadastrada. Na hora de pagar, a Secretaria do Esporte não vai ter dinheiro, porque já não tinha. E o Tarcísio conseguiu diminuir em 36% a verba da Secretaria de Esporte, que já era uma verba que era menor de 0,5% do orçamento. E aí, nas eleições do ano que vem, com certeza, muitos candidatos, mais uma vez, eles vão falar o seguinte, que nós temos que investir no esporte, para a gente não perder os nossos filhos, a juventude, para as drogas, para o crime organizado. Se você não tem dinheiro na cultura, como eu coloquei, e não tem dinheiro no esporte, como que você vai competir? Está aqui no orçamento. Diminuiu o valor no orçamento dessas secretarias. Secretaria de Direitos das Pessoas com Deficiência. Para o estado de São Paulo, era um orçamento de 68 milhões, foi para 69 milhões, 1 milhão a mais. O que você faz com 69 milhões para cuidar das pessoas portadores de necessidades especiais? Ou seja, você não consegue atender um programa sequer no estado de São Paulo todo. E isso não foi observado, mais uma vez, pelo nosso governador Tarcísio, que é o primeiro orçamento. Uma outra área que foi reclamado muito, mas muito mesmo, em todas as audiências públicas, os funcionários públicos colocavam e reclamavam do atendimento do IANSP, que cuida do servidor público, que é um plano de saúde do servidor público, do servidor e de sua família, que tem convênios com as santas casas, com hospitais filantrópicos, as clínicas. Mais uma vez, como vinha nos governos tucano, o Tarcísio também não colocou a parte do governo do estado de São Paulo. Na visão dele, o IANSP tem que ser sustentado pelo funcionário público. Mas o combinado era que se o funcionário paga R$1,
o governo tem que colocar R$1 também. E não colocou. Nessa área e nessa pasta, o nosso relator, depois de muita exigência de ouvir tantos pedidos, conseguiu colocar 100 milhões no IANSP, que ia ser muito pior. Mas mesmo assim, né, infelizmente, o Tarcísio não observou e não corrigiu aquilo que o governo tucano, em especial o Dória e o Rodrigo, tiraram. Então é um orçamento... Para a conclusão, deputado. Infelizmente, é um orçamento que não dá para a gente aprovar. Porque é um orçamento que diminuiu o dinheiro para a saúde. Diminuir o dinheiro para a saúde é um absurdo, gente. A saúde que é campeão de reclamação em todos os lugares que a gente foi. Passaram 1 minuto, por favor, para a conclusão. Concluindo, deputado Gilmaci, que foi presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e que presidiu e ouviu todos esses clamores da população, nós precisamos corrigir isso. Porque o relator não conseguiu, por mais que se esforçou, não conseguiu. Porque veio uma orientação do governo do Estado de São Paulo. Então, não dá para a gente votar favorável a esse orçamento. Porque esse orçamento, mais uma vez, para a conclusão, né, deputado, muito obrigado, prejudica, traz problema seríssimo para o setor mais sensível da sociedade, que é as entidades sociais e a população do Estado de São Paulo. A favor